Cronograma Bíblia Todo Dia, Lucas capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 19. Vamos ver aqui sobre o Senhor do Sábado. Esse é um texto que nós vimos em todos os evangelhos até aqui, onde o Senhor ele vai curar. Na verdade, primeiramente, nós vamos ver que os discípulos de Jesus começaram a colher e debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos, né? E alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Porque colher espigas era como se fosse um trabalho manual e era proibido para eles no sábado, porque eles guardavam o sábado conforme a lei de Moisés, né, de não poder trabalhar. Era o dia totalmente dedicado ao Senhor. E aí Jesus respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Jesus vai citar uma história lá do Antigo Testamento para responder, né, à falsa religiosidade dos fariseus. Porque, como aqui mesmo diz no versículo 4, havia os pães da presença que só os sacerdotes poderiam comer dele, né? E ali, Davi, em um certo momento, comeu com seus companheiros para quê? Para não morrerem de fome, para não padecerem. Por quê? Porque, irmãos, as leis, né, eles não podem estar acima do amor ao próximo, da necessidade, né? Ali era uma necessidade vital. Se eles não comessem, eles iriam padecer. Então, o Senhor está falando aqui: olha, vocês olham, né? Meus discípulos estão aqui colhendo para comer, para matar a fome. Que pai é esse que vai querer que os filhos deixem de comer algo simplesmente porque é um dia de sábado? O Senhor é maior do que o sábado, não é verdade? E aí também, como diz no versículo 5, ele disse: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O Senhor estava acima do sábado. Ele faria ele poderia fazer o que quisesse em qualquer dia da semana, inclusive no sábado. Mas os fariseus, eles não olhavam para o amor próximo, para a misericórdia. Eles só queriam saber se eles mostravam perfeição dentro da lei, sendo que eles falhavam em muitos pontos, né? Mas eles escravizavam as pessoas ali, querendo que as pessoas seguissem a lei à risca. E também em outro sábado, o Senhor vai numa sinagoga e começa a ensinar, e ali ele cura um homem da mão atrofiada, e mais uma vez isso vai levantar discórdia, né? Murmurinhos entre os religiosos. Mas também, mais uma vez, será que para Deus era o que mais importante? Guardar o sábado ou curar uma pessoa, liberar uma pessoa do sofrimento de ter uma mão doente? Então ali o Senhor curou, não é isso? E lá no versículo 11 vai dizer que eles ficaram furiosos entre si por conta disso, né? Ou seja, olhe só como estava o coração deles endurecido. Porque uma pessoa curada é motivo de glorificar a Deus, de se alegrar. Porque aquele homem da mão curada com certeza se alegrou. Mas os fariseus eram tão duros, tão religiosos, que nem sequer puderam se alegrar junto com aquele que se alegrou. Porque a Bíblia diz, né? Sorriem com os que chorem com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Mas eles não eram capazes de fazer isso. Depois nós vamos ver a partir do versículo 12 a escolha dos 12 discípulos, né? Que ele saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E ao amanhecer chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles. Veja só que lição: Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, para fazer uma escolha muito importante, que era escolher os 12 homens que ficariam mais perto dele, ele orou. E muitas vezes nós queremos tomar decisões à base do emocionalismo, nós não queremos orar, não é isso? E depois nós vamos ver sobre a bênçãos e os ais. Versículos 17, 18 e 19. Jesus desceu com eles e parou em um lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão, procedente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral, que vieram para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. O que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados. E todos procuravam tocar nele, porque saía poder que curava todos, porque dele saía poder que curava todos. É interessante que a Bíblia sempre vai colocar, os evangelistas sempre vão colocar, quando fala de cura, fala de libertação de endemoniados, de homens possessos. É um tipo de cura também, porque uma pessoa que está acorrentada por Satanás, por espíritos imundos, é uma pessoa adoecida. É uma pessoa adoecida do espírito, uma pessoa adoecida da alma. Então eu percebo isso, que os evangelistas eles têm sempre colocado. Quando fala que o Senhor curava, ele também fala que o Senhor libertava, amém? E ele faz isso nos dias de hoje. O Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta. Amados, essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe vocês
e até amanhã, se Deus quiser.